Você que tem um pouquinho mais do que um salário mínimo e tem o sonho de montar o seu primeiro computador gamer por menos de R$ 2.000, eu vou mostrar para você que sim, é possível montar um computador por menos de R$ 2.000 com peças aqui do Brasil. Eu pesquisei peça por peça nos melhores sites e nos sites mais confiáveis aqui do Brasil para trazer aqui para vocês a melhor configuração possível dentro desses R$ 2.000 que são bem limitados. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês o computador completo, cada configuração e também como você pode otimizar ela futuramente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Reinaldo, sejam muito bem-vindos ao canal CQR. Aqui nós falamos de hardware, periféricos, jogos e muito mais. Mas eu já venho aqui pedir para vocês deixarem o like aqui embaixo e se inscreverem no canal para acompanharem mais dicas, reviews e testes como esses. Bom, galera, uma coisa muito importante que eu tenho que deixar claro aqui para vocês é que o orçamento de R$ 2.000 ele é muito curto. Então, eu realmente vou conseguir montar um computador de R$ 2.000, mas que fique muito claro que R$ 2.000 você não vai conseguir jogar os jogos AAA da vida no máximo do desempenho, né, no máximo da qualidade possível. Então você não vai conseguir jogar o The Ring no máximo, você não vai conseguir jogar Red Dead Redemption no máximo, no Ultra, com Ray Tracing, nem vai ter placa de vídeo, como eu vou mostrar aqui para vocês. Mas esse tipo de jogo, na verdade esse tipo de computador, é para você jogar jogos, por exemplo, FPS, então seu Valorant, seu COD, CS, alguns MOBA, tipo Dota, LoL, e alguns dá até para arriscar, por exemplo, um Red Dead, um GTA, mas você tem que brincar bastante ali com as resoluções e as qualidades. Então, já dizendo aqui de antemão de que realmente esse computador ele não é um extremo de potência, ele é realmente de entrada, algo assim extremamente de entrada. As peças que eu também coloquei aqui nesse computador, elas já estão aptas a fazer upgrades futuros. Então, se você quiser colocar uma placa de vídeo, a fonte já vai ser adaptada para você colocar uma placa de vídeo boa no futuro. A placa mãe ela já vai aceitar processadores muito bons para o futuro, então é, é uma configuração que fica apta para se você quiser fazer upgrade futuro, é muito importante e é muito boa, tá? A gente já tem um canal muito grande, né, no YouTube chamado Adrenaline, que eles também já tem essa série montagem de computadores. E um dos computadores dele que eu tentei me basear um pouco é o PC da Crise. Porém, eu fui buscar aqui o Ryzen 5 4600G e não tem mais em estoque. Os que a gente encontra em estoque, eles são mais de R$ 900, e aí já extrapola muito o nosso orçamento, porque até no PC da Crise aqui, que o próprio Adrenaline já montou, o 4600G ele se baseava mais ou menos em R$ 500, e agora custando R$ 900 ele foge completamente do nosso orçamento. Indo aqui de processador com uma GPU integrada, eu optei pelo Ryzen 3 5300G. É muito importante que a gente busque um com o prefixo não, sufixo, depois da nomenclatura, o G. Por quê? Significa que tem gráfico integrado, graphics, G de graphic. Então, o Ryzen 3 5300, ele tem sim gráficos integrados. A gente pode ver que ele está no valor de 58999, então a gente vai fazer aqui o cálculo junto, tá? A gente vai abrir a calculadora, tá? Então já temos aqui o nosso processador. O interessante é que assim, eu poderia abaixar um pouquinho mais o orçamento e colocar, por exemplo, um Ryzen 3 3200G, certo? Esse Ryzen 3 3200G, por exemplo, na Pichau ou até na Kabum, ele tá R$ 200 a menos. Mas assim, eu vou mostrar para vocês que esses R$ 200 a mais que você vai colocar no Ryzen 3 5300G faz total diferença. Então aqui é basicamente mostrando a diferença entre o Ryzen 3 5300G com o Ryzen 3 3200G, ambos com gráficos integrados. Aqui a gente vê que o número de threads ele duplica. Então no Ryzen 3 3200G na direita, ele é basicamente 4 núcleos e 4 threads. E o Ryzen 3 5300G ele já duplica, é 4 núcleos e 8 threads. E isso dá um desempenho absurdamente maior de uma série para outra. Também tem um aumento de clock, né? Tanto o clock mágico quanto o clock básico. O TDP deles é padrão, a mesma coisa. E o mais interessante aqui, a tecnologia de processador. Eles têm basicamente uma diferença gigantesca entre os nanômetros. O Ryzen 3 3200G ele trabalha com 12 nanômetros e o 5300G ele trabalha com 7 nanômetros. Basicamente, o que é nanômetros? Nanômetros é basicamente o tanto de transistores que vão caber dentro do processador. Então, os transistores, é a dimensão, os nanômetros é a dimensão de um transistor. Então,
quanto menor o transistor, mais transistores vão caber dentro do processador, vai caber dentro do processador. Então, quanto mais transistores, mais potente é o processador. Então, de 12 nanômetros indo para 7 nanômetros, vai caber muito mais transistores do que o outro. Então, o Ryzen 3 5300G leva bastante vantagem nisso. Então, ele tem transistores, ele tem basicamente a tecnologia de processador da TSMC de 7 nanômetros, enquanto o Ryzen 3 3200G ele conta com 12 nanômetros, tá? Bom, o nosso segundo hardware vai ser basicamente a placa-mãe. Nós vamos buscar por uma placa-mãe que é a A520, a ASRock A520. Essa A520 aqui nós já temos dois slots de memória RAM, tá, DDR4, um slot para M2 e um slot PCI Express. Então aqui é o mínimo para a gente conseguir trabalhar com esse processador. E a gente também consegue colocar outros processadores aqui, por exemplo, como o Ryzen 7. Então aí que fica a questão de você fazer o upgrade nesse computador. Você pode colocar um Ryzen 7 5700X. Não sei se o X3D seria tão interessante aqui, mas o 5700X já seria muito interessante. É importante dizer que o 5700X não tem gráfico integrado, porque ele não tem o G. Então precisaria sim de uma placa de vídeo, tá bom? Então aqui já vamos fechar a conta com mais 420. Vamos jogar aqui, ó, mais 420. Nosso próximo hardware vai ser basicamente memória RAM. Essa aqui é a memória RAM da Kingston. Estamos aqui 3200 MHz, 8 GB DDR4. Cara, não tenho o que dizer dessa memória RAM. Kingston também não tenho o que dizer. É uma marca absurdamente renomada. E é isso. Então aqui a gente vai pegar duas memórias RAM. Por quê? Quando a gente está trabalhando com gráfico integrado, ou seja, sem uma placa de vídeo, a gente está trabalhando só com o gráfico integrado da Vega aqui do Ryzen, é importante que a gente tenha dois slots preenchidos de memória RAM para trabalhar em dual channel. Então, imagine que vão ser várias vias dentro de, sei lá, imagine uma estrada onde vários caminhões vão ficar só em uma pista. E aí você libera mais uma faixa, tá? Então você tem uma faixa só onde diversos caminhões só tomam aquela faixa. Aí o que você faz? Você duplica essa faixa. Então vão mais caminhões ao mesmo tempo. Então é basicamente isso, tá? Resumidamente, de uma forma bem leiga, mas é basicamente isso. Tem uma estrada com uma faixa, aí você duplica essa faixa, então vai passar mais dados. Então aqui a gente tem 16 GB de memória RAM para trabalhar em dual channel. Então a gente vai colocar aqui mais 149,99 mais 149,99. Bom, o nosso próximo hardware vai ser a fonte. A fonte basicamente ela vai ter 500 watts e vai ser essa da Mancer, essa Thunder 500. Ela já tem uma certificação 80 bronze, então é muito interessante ela 80 Plus bronze, porque é muito interessante que ela vai ter uma proteção a mais e também o PFC ativo, que é muito importante para a energia da sua casa e sua conta. Ninguém é sócio da Light aqui não. Aqui a gente vai optar pelos 500 watts justamente por conta do upgrade que a gente quer fazer futuramente. Então, se você quiser colocar uma placa de vídeo, se você quiser colocar um processador melhor, você já tem assim bastante base para colocar isso que a gente está pensando. Eu acho que essa é uma fonte muito boa para nós. 278,90. Vamos lá, mais 278,90. Nosso próximo hardware aqui vai ser simplesmente nada mais ou menos que um SSD. Assim, como eu tinha dito no começo desse vídeo, o seu computador esse computador não vai ser justamente para você jogar os AAAs absurdos da vida, para você ficar instalando diversos jogos. Isso aqui é para você jogar jogos leves, Valorant, LoL, CS, COD, tá? Então jogos que realmente vão rodar, jogos que você tem certeza que vai rodar aqui, que não exigem tanto gráfico, porque você não tem uma placa de vídeo dedicada, você tem uma placa de vídeo integrada com o processador, então não é das melhores. Então aqui a gente vai colocar um SSD 240, que é R$ 145,99 da Crucial, que é uma marca muito boa também. E o que eu posso recomendar para você? Se tiver em promoção um de 500 GB ou de 1 TB, ou você tiver um dinheirinho a mais para dar um upgradezinho no SSD, é interessante. Mas 240 dá para você instalar o Windows, colocar ali um Fortnite, um CS, um LoL, colocar seus arquivos e ainda sobrar um pouco. Tá? Eu recomendo que você pegue sim um pouco mais, mas como o orçamento está bem curto aqui, então a gente vai colocar esse aqui mesmo. 14599, 19999. Agora vamos para o gabinete. O gabinete eu escolhi esse da Like Tech Storm Mesh. A gente não está muito assim com foco em pegar um gabinete absurdamente lindo, etc. Eu tentei focar em gabinetes que tenham a fonte embaixo, que é melhor para a temperatura do seu computador, para o fluxo de ar. Esse aqui já tem espaço para 6 fãs e ele já vem 3 fãs, então isso já ajuda bastante. Tem esse vidro completamente temperado aí que eu acho muito bonito, que é o padrão hoje em dia, basicamente. E vamos dar uma olhada aqui, se é uma coisa que eu não vi,
o painel da frente, eu acho que não mostra o painel da frente? Como assim? Vamos ver aqui. Aqui nós não temos essa visibilidade tão fácil por imagem, mas nós temos aqui a informação que o painel superior tem aqui um USB 3.0, dois USBs 1.0, nossa, não é nem 2.0, é 1.0, estranho isso, não sei se está errado, e um HD, né, um HD áudio, né. Então, cara, é o padrão aí de um gabinete de entrada. Não tem muito o que pedir a mais do que isso, ele já tem espaço para 6 fãs. E o mais importante aqui, ó, ele suporta placas-mãe ATX, MATX e Mini ATX, tá? Que bate exatamente com essa aqui, ó, Micro ATX. Então, já colocando um 69,90 aqui a mais, vamos ficar com o valor de R$ 1.904,76. Coisa de R$ 95, a gente pode colocar mais alguma coisinha aqui. Então, se você quiser, por exemplo, colocar uma fontezinha melhor, então, por exemplo, umas 600 watts, ela já vai ali de 278 para 359. Então, basicamente já está dentro desses R$ 90 que a gente está falando. Ou, por exemplo, se você quiser trocar o SSD, por R$ 50 a mais você pega um de 500 GB. Então, basicamente aqui, com essa fonte de 600 watts, iria para R$ 1.985,77. E com mais R$ 50, que é a questão do SSD, que a gente aumentou aqui, então foi de 145, aí a gente vai para 209, então aumenta R$ 60, vamos colocar assim. Então a gente coloca aqui mais 60, R$ 2.050, você tem realmente um computador que vai aguentar completamente os próximos upgrades que você vai fazer, e também já tem aí mais 200 GB, 250 GB de armazenamento, que sinceramente vai fazer uma boa diferença para sua vida se você quiser colocar mais jogos aí. Lembrando que o link de todos esses hardwares estarão aqui na descrição do vídeo para vocês comprarem, para vocês ficarem na comodidade, e o nome de cada um também. Então, vocês podem ficar à vontade de clicar nesses links aqui embaixo ou copiar o nome, jogar no Google e ver qual que é o melhor preço na atualidade. Que eu sugiro para futuramente os upgrades, né, os upgrades futuros. Então, eu recomendo vocês colocarem uma placa de vídeo, então vocês coloquem em cima uma RTX 4060, não precisa colocar 4060 Ti, que talvez, dependendo da fonte que você pegar, se você colocar uma fonte de 500 watts, não recomendo você colocar TI. Se você colocar TI, pega uma de 600 watts, tá bom? Então, uma RTX 4060 Ti, se vocês forem colocar de 600 watts, e uma RTX 4060 se vocês forem colocar uma de 500 watts. Vocês vão ter Ray Tracing, Path Tracing, DLSS, enfim, diversas gerações de quadros, enfim, diversas funcionalidades da RTX que, cara, faz toda a diferença. E, posteriormente, vocês podem trocar o processador. Então, igual eu falei no começo, vocês podem colocar um processador, o Ryzen 7 5700X, que é um processador muito competente junto com o RTX, faz um ótimo pitch para qualquer tipo de jogo. Então você pode jogar os AAA da vida, como por exemplo o Red Dead Redemption, né, que é um jogo absurdamente lindo, o The Ring, vocês podem jogar GTA V, vocês podem jogar os seus jogos competitivos, uma boa taxa de quadros. Então aqui é sempre Full HD e 60 quadros por segundo, tá? Não foquem em algo 144 Hz, né, monitor 144 Hz, focar em 144 FPS, que eu acho que vocês talvez se decepcionem um pouco. Então aqui é realmente 1080p, 60 quadros. Eu queria pedir aqui embaixo o seu comentário para me dizer qual peça você trocaria nessa configuração, e se você concorda, se você já tem essa configuração. Estou bem curioso, porque eu montei essa configuração aqui do zero, busquei vários vídeos no YouTube mostrando os FPS dessa configuração, né, os prós e os contras, e eu trouxe aqui para vocês como uma ajuda. Logo mais eu posso trazer mais vídeos montando de 2500, 3000, 3500 e assim vai. Eu peço para vocês deixarem o like aqui embaixo, se inscreverem no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço. Fui.